Olá, caro aluno, cara aluna do Colégio Salesiano Dom Bosco, tudo bem? Meus queridos alunos, eu, professor Leonardo Oliveira, estou aqui mais uma vez para ajudar-lhes a caminhar com os nossos estudos. A química é uma disciplina delicada, é uma disciplina que não agrada a todos, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa tentar suprir essas dificuldades, principalmente nesse momento de pandemia, não é isso? E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com o nosso capítulo 6, que fala sobre o átomo nuclear. Mas a gente precisa trabalhar esse capítulo 6 retomando um pouco o que nós estudamos na aula passada, já na nossa videoaula passada. Na nossa videoaula passada, a gente estava estudando, a gente estudou o modelo de Rutherford. A gente estudou o modelo atômico filosófico, modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson e o modelo atômico de Rutherford. Para Rutherford, Rutherford dizia que os átomos eles eram formados por duas estruturas. Uma pequena, central, que ele chamou de núcleo, uma grande, periférica, que ele chama de eletrosfera. No núcleo, você tem os prótons, na eletrosfera, você tem os elétrons. Daí, o modelo atômico de Dalton, de Rutherford, desculpa, ficou conhecido como o modelo sistema solar ou planetário. Não é isso? Muito bem. Nós já falamos sobre a falha do modelo de Rutherford. Rutherford não explicou uma característica fundamental. Se o elétron gira ao redor do núcleo e o elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, é de se esperar que o elétron gire em espiral até tocar no núcleo. Se isso acontecesse, se o elétron girasse em espiral até tocar no núcleo, haveria o colapso da matéria. A matéria não existiria. Porém, a matéria existe. Consequentemente, o elétron não toca no núcleo. E por que o elétron não toca no núcleo, Rutherford? Rutherford não conseguiu explicar. Ok. Essa falha fez com que houvesse a evolução da ciência. Bohr, utilizando a teoria quântica, conseguiu explicar. Foi o que Bohr disse. O elétron gira sim, Rutherford, ao redor do núcleo. Porém, ele gira em órbitas circulares de energia quantizada. Vamos lá. O que é essa energia quantizada? O que é o quantum? O quantum, pessoal, é um pacote de energia. Ou seja, se o elétron ele sempre gira naquela determinada órbita e ela tem esta órbita tem um valor fixo, ele sempre vai ficar lá. Espontaneamente, Bohr falou, espontaneamente o elétron nem se aproxima e nem se afasta do núcleo. Porém, isso pode acontecer se o ambiente externo favorecer. E como é que se favorece isso? Fornecendo energia para esse átomo. Ok? E como é que a gente faz essa energia? Olha para a imagem. Observa a imagem. Se você observar, aqui, a gente está vendo nessa imagem da esquerda que o elétron ele está saltando para camadas mais distantes do núcleo. Para que isso aconteça, esse elétron precisa absorver energia. Quando esse elétron vai para uma camada que não é a sua de origem, o átomo como um todo ele fica num estado energético maior, que é o que a gente chama de estado excitado. E aí, quando um átomo está no estado excitado, a tendência dele é voltar para o estado fundamental. E como é que ele volta para o estado fundamental? Como é que o átomo volta para o estado fundamental? Quando esse elétron, que está numa camada que não é a sua de origem,
devolve esse excedente de energia que ele pegou e volta para a sua camada. Ixi, Leonardo, então o elétron, ele pode... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O elétron, ele sai de uma camada mais próxima do núcleo e vai para uma camada mais distante do núcleo quando ele ganha energia. Beleza. E para voltar, ele libera energia. Beleza. Essa quantidade de energia que ele ganha e que ele perde é sempre igual? Sim. Se um átomo saiu de uma camada A e foi para uma camada B, quando ele volta da camada B e vai para a camada A, ele libera exatamente a mesma quantidade de energia. Ok? Essa quantidade de energia que é liberada na volta do elétron para a sua camada de origem, ela normalmente é liberada como um quantum específico, que a gente chama de fóton. O que é o fóton? É um pacote de luz. E é por isso que você observa hoje magníficos shows pirotécnicos de fogos de artifício. Os fogos de artifício são transições eletrônicas, onde, na volta, você vê determinadas cores. Ok? Então, dessa forma, Bohr atualizou o modelo atômico de Rutherford e explicou a falha do modelo de Rutherford. Ok? O modelo de Summerfield. Summerfield chegou para modificar muito pouco do modelo atômico de Bohr. Bohr disse que os elétrons giravam em órbitas circulares. Summerfield diz, não, as órbitas não são circulares. Se você tem um átomo com várias camadas, dessas várias, uma é circular, as outras serão elípticas. E com diferentes centros. Ok? Essa foi a contribuição de Summerfield para o átomo. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Até então, se imaginava que deveria existir dentro do núcleo uma terceira partícula. Uma partícula, ou melhor, dentro do núcleo, uma segunda partícula. Uma partícula que minimizasse as repulsões entre prótons vizinhos. E essa partícula foi chamada de nêutron. Daí o átomo, como um todo, agora, ele é formado por três partes. Uma de carga negativa, que é o elétron. Uma de carga positiva, que são os prótons. E uma que não tem carga. Prótons e nêutrons no núcleo, elétron na eletrosfera. E aqui a gente vê algumas relações de massa e de carga de prótons, de nêutrons e de elétrons. Observe bem, a massa do elétron é aproximadamente igual a zero. Nunca esqueça disso. A massa do elétron é aproximadamente igual a zero. Daí, nós sabemos que a massa do átomo, como um todo, quem contribui para ela são as partículas que estão no núcleo, né? É o núcleo do átomo. Ok? Daí, pessoal, a gente precisa observar alguns conceitos mais elementares sobre o elemento químico, sobre o átomo. Como quais? Primeiro, número atômico. O número atômico, pessoal, ele é representado pela letra Z. Ele determina o número de prótons que existe no núcleo do átomo. Então, o número atômico determina a quantidade de prótons que existe dentro do núcleo do átomo. Tranquilo? A massa atômica. A massa atômica, ela é representada pela letra A. Vocês lembram que eu acabei de falar? Toda a massa do átomo está no núcleo. O que é que nós temos no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, a massa atômica é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Ok? Nessa formulinha aí embaixo, que você observa, eu represento sim isso. A, que é a massa, é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Tranquilo? Quando a gente fala de elemento químico, pessoal, a gente precisa saber representar um elemento químico. E a gente precisa saber interpretar
a representação do elemento químico. E como é que a gente vai fazer isso? Um elemento químico ele é representado por 3 informações básicas: a massa atômica, o número atômico e o símbolo do elemento. Se você observar nesse exemplo, o símbolo do elemento é o X, é um símbolo genérico. A gente vai já ver um outro elemento. A é a sua massa atômica, Z é o seu número atômico. Só que qual é o detalhe? Nem sempre a massa vem no canto esquerdo superior e o número atômico vem no canto direito, no canto esquerdo inferior. Nem sempre. Às vezes eles trocam de lugar, como você observa aí na imagem da direita. Na imagem da direita, Z está em cima e A está embaixo. E aí? Como é que eu vou saber? Na representação de um elemento, quem é a massa atômica e quem é o número atômico? Olha para cá. É simples, pessoal. Se a massa é a soma de prótons e nêutrons, e Z, que é o número atômico, né, é sempre igual à quantidade de prótons, então eu espero, ora, que a massa seja maior que a quantidade de prótons. Ah, Leonardo, é mesmo. A massa é o maior número e o número atômico é o menor número, não é isso? É. Sempre, sempre. Só tem uma exceção. Uma única exceção. E é um elemento onde a massa atômica e o número atômico são os mesmos valores, que é o hidrogênio. Pronto. O resto, todos os outros elementos que existem na natureza, a massa atômica desse elemento é maior, é um número maior do que o número atômico. Sempre. Então, não tem o que você ter medo. Olhou para um elemento, observou aí, o Fe, o ferro. 55, 26. 55 é maior do que 26. 55 é a sua massa atômica, 26 é o seu número atômico. Ok? É só correr para o abraço. Tranquilo? Vamos para frente. Quando a gente fala de íons, o que são íons? Íons são espécies químicas que possuem excesso de carga. Quando a gente fala de átomo, o que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a entidades químicas onde a quantidade de partículas positivas no núcleo é igual à quantidade de partículas negativas na eletrosfera. Ou seja, átomos, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Num íon, não. A quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. E aí você lembra, eu disse para você, a massa do elétron é aproximadamente igual a zero. Ou seja, a gente não tem como, mesmo que um elemento ganhe ou perca elétron, ele não vai mudar de massa. E aí, pessoal, é uma informação que você sempre precisa guardar com você. Um íon será formado pela perca ou pelo ganho de elétron. A estrutura que está no núcleo do átomo, você nunca muda. Ok? Você nunca mexe no que está no núcleo do átomo. Tranquilo? Muito bem. Quando a gente fala de íons, a gente fala basicamente de 2 tipos de íons. Os cátions e os ânions. O que são os cátions? Cátion é o nome dado ao íon que tem excesso de carga positiva. Ora, para que um átomo tenha excesso de carga positiva, se eu sei que a carga positiva está no núcleo e que as estruturas que estão no núcleo eu nunca mexo, então, para que eu deixe um átomo com excesso de carga positiva, eu tenho que tirar elétron. Aquele átomo tem que perder elétron, porque elétron é carga negativa. Ok? Então, um cátion ele é formado pela perca de elétrons. Tranquilo? Quando a gente fala de ânions, o que são ânions? Ânions são íons que têm excesso de carga negativa. Olha aí, eu sei que a estrutura que está no núcleo eu nunca mexo. Então, a quantidade de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo lá daquele átomo, eu nunca mexo.
sempre vai ficar lá, constante. Mas aquele elemento tem excesso de carga negativa. O que é que isso quer dizer? Que ele ganhou elétron. Então, ânions são íons formados pelo ganho de elétrons. Ok, pessoal? Vamos adiante. A gente precisa falar, pessoal, das semelhanças atômicas. O que é que os átomos têm semelhante? O que é que eles têm diferente? E aí a gente vai começar falando sobre os elementos isótopos. O que são os isótopos? São elementos que têm a mesma quantidade de prótons. Por isso, pessoal, que o P no nome está destacado. Ok? E aí, se você observar nesses dois exemplos, eu estou no exemplo da esquerda colocando o carbono de massa 12 e no exemplo da direita o carbono de massa 14. Observem que o número atômico dos dois é o mesmo. Consequentemente, o número de prótons é o mesmo. Daí eles são isótopos. Ok? Quando a gente fala de isóbaros, o que são elementos isóbaros? São elementos que têm a mesma massa atômica. Você lembra que eu disse para você que a massa atômica é representada pela letra A? Por isso que, né, no nome eu destaquei a letra A. Porque elementos isóbaros são elementos formados, são elementos que possuem a mesma massa atômica. Observa aí nos exemplos. O exemplo da esquerda, eu tenho o K, que é o potássio, ele tem massa 40. O elemento da direita, que é o cálcio, ele também tem massa 40. Então eles são isóbaros. Ok? Quando eu falo de isótopos, galera, nos isótopos a informação ela não está tão explícita. O que são isótopos? São elementos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Por isso eu destaquei o N. Porém, a quantidade de nêutrons ela não é tão explícita no átomo. Por exemplo, se eu lhe pergunto quantos nêutrons tem o F, você vai ter que fazer uma continha. E que continha é essa? Você precisa lembrar que A, que é a massa, é igual à soma de Z mais N, ou seja, número de prótons mais número de nêutrons. Se a massa desse elemento é 19 e o número atômico dele é 9, quantos nêutrons ele terá? Ora, se a massa é 19 e o número atômico é 9, quantos nêutrons ele vai ter? Um número que somado com 9 dá 19, 10. Consequentemente, o flúor tem 10 nêutrons. Ok? Vamos agora ao exemplo da esquerda. Exemplo da direita, desculpa. O neônio. O neônio, a massa dele é 20. E o número atômico dele é 10. Mas eu sei que 20 é a soma de 10 mais o número de nêutrons. Ou seja, o neônio também tem 10 nêutrons. Consequentemente, eles são isótonos. Ok, galera? Aqui é uma maneirazinha bem simples de você memorizar isso. Não vejo tanta necessidade, mas de qualquer forma eu coloquei. Você tem aí no eixo vertical porono, no eixo horizontal zan. O que é que significa porono? Isótopo, isóbaro, isótono. Zan, número atômico, massa atômica, número de nêutrons. Você coloca igual na diagonal e o resto tudo é diferente. Ah, não. Então quer dizer que os isótopos têm igual número atômico? É. Massa atômica e número de nêutrons é sempre diferente? É. Nos isóbaros, que eles têm igual a massa atômica? É. Número atômico e número de nêutrons é sempre diferente? É. Nos isótonos, o que eu tenho igual são os nêutrons? São. Então quer dizer que a massa atômica e o número atômico são diferentes. Isso mesmo. Ok? Vamos lá. Elementos isoeletrônicos.
Como é que eu observo elementos isoeletrônicos, pessoal? É simples. Os elementos isoeletrônicos são elementos que têm a mesma quantidade de elétrons. E como é que eu determino a quantidade de elétrons? Você lembra que eu falei para você, quando eu comecei a falar sobre íons, o seguinte: átomos são espécies onde a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Íons são espécies onde a quantidade de carga positiva é diferente da quantidade de carga negativa. Não foi isso? Beleza. Foi o que eu disse mais. Eu disse que o que está no núcleo você nunca mexe. Prótons e nêutrons sempre fica lá, guardadinho. Você vai mexer na eletrosfera. Ou seja, para que você transforme um átomo em um íon, esse átomo ele precisa perder ou ganhar elétron. Então, vamos lá. Observe aí o exemplo do F, o exemplo da esquerda. Esse elemento, se ele não tivesse essa cargazinha menos 1 aí, ele era para ter 9 prótons e 9 elétrons. Só que ele tem essa cargazinha negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem excesso de carga negativa. Mas o excesso não é só 1, a carga não é menos 1. Então isso quer dizer que ele ganhou 1 elétron. Então o F menos tem 10 elétrons. Ok? O Ne, o exemplo central. Observe. Ele não tem carga. Você não tem um sinal aí. Então ele não tem carga. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons também, assim como o F-. Olha o exemplo da direita, o Na+. Se o Na não tivesse essa carga positiva, ele era para ter 11 prótons e 11 elétrons, consequentemente, não é isso? Só que você está vendo que ele tem um excesso de um próton. O que isso quer dizer? Que esse elemento perdeu um elétron. Então ele tinha 11, perdeu um, ficou com 10 elétrons. Como os 3 têm 10 elétrons, eles são isoeletrônicos. Ok, pessoal? Muito bem. Visto isso, vamos fazer aqui algumas atividades de fixação. Ok? Vamos à leitura. Observe. Considere as seguintes afirmações referentes aos postulados elaborados por Bohr ao conceber o seu modelo atômico. Primeiro, em um átomo são permitidos somente algumas órbitas circulares ao elétron. Correto. Bohr falou que o elétron gira em órbitas circulares. Então a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa. Cada uma dessas órbitas apresenta energia variável. Não, pessoal. Aí não está certo. Bohr disse que as órbitas tinham energia quantizada, energia fixa. Ok? Vamos lá. Terceira informação. Um elétron só pode assumir determinados valores de energia, que correspondem às órbitas permitidas, tendo assim determinados níveis de energia ou camadas energéticas. Correto? A terceira afirmativa está correta. Quarta afirmativa. Um elétron pode absorver energia de uma fonte externa, somente em unidades discretas chamadas de quanta ou quantum no singular. Certo ou errado? Correto, né, pessoal? Quantum é o nosso pacote de energia. Tranquilo? Então, nessa questão, 1, 3 e 4 são os itens corretos. Você vai marcar como gabarito o nosso item D. Tranquilo? Nós vamos agora passar para a segunda questão. Qual é a dica que eu lhe dou? Que você pause e tente resolver. Pause o vídeo e tente resolver. Porque eu vou comentar. Ok? Vamos lá. Vamos fazer o comentário. Eu acredito que você já pausou, já tentou resolver. E nós vamos agora tentar corrigir alguma dúvida que porventura tenha ficado. Vamos lá, segunda questão. Dissolva NaCl em água.
Em seguida, mergulhe um pedaço de madeira na solução. Retire-o e deixe secar. Ao queimá-lo, aparece uma chama amarela. Esse fenômeno ocorre por quê? Galera, esse fenômeno que ele fala é um fenômeno de transição eletrônica. É o mesmo fenômeno que acontece nos fogos de artifício. Então, transição eletrônica é nada mais, nada menos do que absorção e emissão de energia. Não é isso? Vamos ver o item A. O que ele diz no item A? O calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais altos, emitindo luz. O que está errado aí? O final. Quando ele vai para níveis energéticos mais altos, ele não emite luz, ele absorve. Ok? Item B. O calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais baixos, emitindo luz. Galera, o calor é uma forma de energia. Então o calor está sendo fornecido para o elemento. Como é que ele não vai absorver? É óbvio que ele vai absorver. Ok? Então o item B está errado. Item C. O calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais altos. Show! Quando esses elétrons excitados voltam a níveis energéticos inferiores, eles devolvem a energia absorvida na forma de luz. Perfeitamente correto. Então, nessa segunda questão, você vai marcar como item correto o nosso item C de casa. Vamos ver por que o item D está errado. Olha aí, ó. Os elétrons, para não se deslocarem do seu nível energético, ao receberem calor, emitem luz. Não. Ele só emite luz quando ele absorve essa energia. Tá ok? Então essa foi a nossa segunda questão. Nós vamos ver aqui a terceira questão. Eu peço a você novamente, pare o vídeo, tente resolver, que nós vamos comentar. Vá lá. Muito bem. Voltando e fazendo o comentário. Vamos fazer a leitura. Observe. A questão 3 diz o seguinte. Considerando os átomos X, Y e R, podemos afirmar que, item A, X e R são isóbaros. Galera, o que são átomos isóbaros? São átomos que têm a mesma massa atômica, não é isso? X e R têm a mesma massa atômica? Qual é a massa de X? 40. Qual é a massa de R? 39. Então, X e R não são isóbaros. Ok? Item B. X e R são isótopos. Galera, qual é o número de prótons de X? 19. O número de prótons de R? 19. Olha aí. Se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles são isótopos, não é isso? Então, é isso aí, pessoal. Hoje nós fizemos essas 3 questões. Óbvio, vocês terão as atividades de vocês para fazer, disponibilizadas no portal EDB, no Google Classroom. Vocês vão lá, vão resolver as atividades e nós vamos, em um momento oportuno, tirar as dúvidas pertinentes, ok? Eu espero que vocês continuem se resguardando, assim como também espero que continuem estudando e juntos, porém separados, nós vamos vencer essa pandemia. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.